Irmãos, eu tenho uma palavra para compartilhar com os irmãos que vem sendo gerada, ao longo de... Já preguei aqui esse texto há pouco tempo, não sei se nesse culto, mas nós temos sido desafiados a viver de forma corajosa, não é? Nós vivemos dias em que muitas notícias ruins crescem, se proliferam no nosso meio, se multiplicam no nosso meio, e nós somos chamados a viver de forma corajosa, a assumir a atitude e a postura de homens e mulheres de Deus, homens e mulheres que não se deixam abater, homens e mulheres que creem no propósito de Deus para as suas vidas e abraçam esse propósito e vivem corajosamente. Viver corajosamente, a partir do que nós vamos compartilhar, não tem a ver com a habilidade pessoal, não tem a ver com carisma, não tem a ver com talento, não tem a ver com força própria, mas tem a ver com uma força que vem de Deus, tem a ver com uma coragem que brota de um relacionamento com Deus. E essa semana eu fui positivamente impactado pela pregação de um pastor, o pastor Bill Hybels, e que me confrontou muito, me abençoou muito. E hoje pela manhã, no culto das 8, eu comecei a compartilhar essa palavra e Deus continuou gerando coisas, então, de maneira que sempre que a gente volta para a palavra de Deus, ela se renova. Sempre que a gente volta para a palavra de Deus, ela traz algo novo, ela traz uma novidade. E eu quero convidar, então, os irmãos a pensar nesse chamado que Deus está fazendo para mim e para você hoje. Eu entendo que todas as vezes que a gente se coloca sob o legado de Jesus Cristo, todas as vezes que a gente declara que nós somos discípulos de Jesus e queremos viver como discípulos de Jesus, esse já é um ato de coragem. Esse já é, por si só, um ato de fé. Não é um ato de muita coragem, porque a fé em Jesus Cristo não é uma fé lógica, no sentido de que ela não atende aos padrões da lógica humana. Não é? Só de você crer que Deus se fez homem já quebra todo o esquema humano, lógico humano. Então, só pelo fato de você acreditar que é possível, que é fato e é verdade, que o Espírito testifica com o nosso Espírito, que nós somos filhos de Deus e que Deus se fez gente e habitou entre nós, isso já nos coloca no meio de um grupo muito seleto neste mundo. Um grupo tido por louco, por muitos, porque crê no Filho de Deus. Quantos creem em Jesus como Filho de Deus aqui? Creem em Jesus como Filho de Deus. Então nós hoje seremos desafiados como pais, como mães, como homens e mulheres, discípulos, discipuladores, a viver corajosamente. E o texto que eu quero compartilhar com os irmãos está no livro de Josué, capítulo 1, versos 1 a 9. Josué, capítulo 1, versos 1 a 9. Josué é uma figura emblemática no Antigo Testamento, não tanto como Abraão, não tanto como Jacó, não tanto como Isaac, não tanto como Moisés, mas nós vamos ver algumas coisas de Josué, que mesmo sendo um homem simples e sem muitos atributos pessoais, mas ele vive uma história e uma experiência que pouca gente na Bíblia viveu. Josué 1, se você achou, por favor, coloque-se em pé para a gente ler juntos esse texto. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei,
nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então, somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho, e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Vamos ler juntos o versículo 9? Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Pode assentar, irmãos. O que significa viver corajosamente a partir do padrão de Deus? Se a gente fosse falar do padrão humano e mundano, a gente teria vários exemplos aqui, e eu precisaria contar a história de alguns heróis. Mas quando a gente volta para o padrão bíblico, a história da fé não é feita de heróis, mas é feito de pessoas simples, de homens e mulheres simples, que tiveram coragem de assumir suas fragilidades, tiveram coragem de assumir suas limitações, tiveram coragem de assumir suas carências e necessidades, e deram passos decisivos rumo à vontade de Deus. E eu quero aqui apresentar apenas 4 características que brotam da vida de Josué, e que para mim se constitui padrão de uma vida corajosa. Padrão de uma vida corajosa. A primeira coisa é escolher ser excelente no meio de uma geração descomprometida. Josué se destaca pela capacidade que ele tem de ouvir Deus e de ser excelente num tempo, no meio de uma geração medíocre, de uma geração descomprometida. Josué foi separado, a Bíblia relata que Josué foi separado junto com outros 11 espias para olhar a terra, para ser os olhos do povo de Deus num tempo de transição tremenda. De ser os olhos do povo de Deus numa época em que cada decisão era fundamental. Aqueles que são líderes aqui, pensem bem na responsabilidade que Deus confiou a vocês. Porque líderes são assim. Eles são os olhos do povo de Deus. O olhar deles determina muito de como o povo, de uma maneira geral, vai caminhar. Não que o povo não veja, mas a liderança, ela exerce uma influência muito decisiva na história do povo de Deus. Porque Deus se manifesta também através da sua liderança. Exceto quando a liderança se recusa a ouvir a Deus e ele levanta outros líderes. Ele levanta outras pessoas, do meio de improváveis, do meio de pessoas que não são tidas como líderes. Deus levanta líderes e faz líderes para que a vontade dele se estabeleça na terra. Mas é interessante que Josué faz parte desse grupo seleto que vai espiar a terra, que vai olhar a terra e vai ver se é viável o plano que Deus deu a Moisés. Parece loucura dizer isso, mas é um pouco disso que eles fazem. Eles vão enxergar a terra, contemplar a terra e ver o que a terra oferece. Quais são as oportunidades, quais são os riscos, quais são os perigos. Só que eles não entenderam, eles levaram a cabo exatamente o que eu falei no início. Eles foram ver se era viável, mas não deveria haver dúvida se o plano de Deus era viável ou não. O papel deles era tão somente confirmar o propósito de Deus, confirmar a palavra dada a Deus por meio de Moisés. Mas eles vão lá e colocam em xeque a palavra de Moisés. Eles vão lá e colocam em dúvida o mandamento que Deus já tinha dado. E esse é o comportamento de uma liderança que se acha acima de Deus, que se acha além da vontade de Deus, superior ao propósito de Deus. Quando eu me acho no direito de julgar se o que Deus disse é bom ou ruim, eu estou me colocando num lugar que não me cabe. Eu estou me colocando num lugar que não me pertence. E eu estou me colocando num lugar de muito perigo,
porque eu vou acabar desviando muitos do propósito de Deus. O papel de um líder e de uma líder, de um homem e de uma mulher de Deus, quando é chamado a assumir lugar de liderança, não é julgar se é bom ou ruim, mas é discernir o caminho da vitória, porque se Deus está dando, Ele vai dar a vitória. Amém, irmãos? Não é levantar dúvidas, questionamentos que podem abalar a fé do povo, mas é procurar bases para encorajar o povo. A gente precisa tomar muito cuidado com o criticismo que toma muitas vezes os nossos corações e nos impedem de avançar na direção do que Deus chamou. Nós vemos tão bem que nós somos incapazes de ver o que Deus está mostrando. Mas Josué é um homem que, junto com Caleb, se diferencia dessa geração. Josué é um homem que, junto com Caleb, diz assim, não é essa a realidade, a terra é boa, a terra mana leite e mel, e Deus nos dará vitória sobre os gigantes. Deus nos dará vitória sobre as adversidades. Deus nos levará em triunfo. Vamos embora, Deus é com a gente. Vamos encarar, vamos para frente, vamos para cima desse desafio, porque Deus vai nos dar vitória. Homens e mulheres de coragem são pessoas que quando são colocados num lugar de decisão, eles conseguem assumir um lugar excelente. Eles não têm medo de romper com o padrão da sua geração. Um dos grandes desafios dos adolescentes, não sei quantos tem aqui, passa exatamente por isso. Porque a identidade do adolescente é muitas vezes constituída no grupo. E daí que é muito importante que os nossos filhos cresçam na igreja, sejam inseridos em células, em grupos de discipulado, para que a identidade deles venha de um grupo que queira viver a vontade de Deus. Porque é muitas vezes nesse momento que jovens são tragados, são levados para o mundo, são perdidos, porque o grupo os leva para um outro lugar. Mas não são só os adolescentes que vivem essa crise. Todos nós, de alguma maneira, somos influenciados a sermos parecidos com o grupo. Quando a gente vai num lugar em que a gente não consegue criar um link de identidade, de conexão com o grupo, é difícil para a gente. Não é verdade? Não é? A gente procura, não é por acaso que vocês escolheram um lugar para sentar aqui na igreja, não é? E quando você muda de lugar, eu não vi que você veio ao culto. Né? Se a Cláudia e a família dela e o Albano sentarem lá atrás, eu não vou perceber, talvez, nem que eles vieram ao culto, porque esse lugar aqui não tem o nome deles, não tem isso aqui na igreja. Né? Se eles chegarem e tiver vazio, eles vão sentar em outro lugar, não é verdade? Mas a gente tem necessidade dessa coisa, e aí, quando a gente olha para o lado, tem alguém que sempre senta ali, é aquela pessoa que a gente sempre estende a mão para ele, né, Eric? Ele que está sempre aqui à frente com o Zé Marcos, né? Cada um escolhe um lugar porque você tem necessidade de criar identidade com um grupo. Não é? Hoje de manhã eu fiquei impressionado com a quantidade de pessoas que nós tínhamos aqui às 8, né? E é interessante o número de pessoas que está se identificando com o jeito que aquele culto se organizou. Não é? Assim como você se identifica com esse culto aqui, outros se identificam com o culto da noite, cada um tem uma necessidade de se identificar com um grupo, com um pedaço, com um grupo de pessoas que dão identidade para você. Mas a gente precisa ter coragem exatamente para quebrar com esse paradigma e se diferenciar da nossa geração. E estar à frente da nossa geração. Um dos homens que marcou a história da humanidade, e era metodista, né, de formação metodista, chamava-se Nelson Mandela. Não é? Nelson Mandela. Esse moço, não é, viveu, tem um livro que narra a biografia dele, né, uma longa caminhada para a liberdade. Muito interessante o livro. E narra os diversos estágios e momentos difíceis que aquele moço experimentou. Ele não vem de uma estrutura confortável, mas ele disse que ele estava disposto a morrer pelo propósito que Deus tinha colocado no coração dele, de ver a África livre da segregação racial que existia lá. Estou disposto a entregar a minha vida por isso.
Toda vez que um homem ou uma mulher resolve se diferenciar da sua geração, ele marca o seu tempo. Todas as vezes que um homem ou mulher ousa quebrar com um padrão médio da sua geração, ele marca a sua história, ele marca o seu tempo. E eu creio, irmãos, nós somos frutos de um movimento de jovens universitários. A Igreja Metodista é fruto disso, de um movimento de jovens universitários que resolveram quebrar com o padrão do seu tempo. Que disseram para si mesmos o padrão de espiritualidade que a nossa igreja vive nesse tempo não é bom, não é agradável a Deus, a gente pode ir mais longe, a gente pode crescer, a gente pode fazer diferença nesse tempo. E eles não tinham a mínima ideia do que era isso. Eles não tinham a mínima ideia das consequências disso, mas eles escolheram trilhar um caminho excelente. Amém, irmãos? Eles escolheram trilhar um caminho excelente e nós somos hoje desafiados a trilhar um caminho excelente e dizer: eu não vou me conformar com esse século. Amém? Eu não vou me conformar com esse tempo. Eu não vou me confortar com o padrão da minha geração. A gente precisa ter coragem para dizer não para o padrão de cristianismo que tem se estabelecido em muitos lugares do nosso país. A gente precisa ter coragem para quebrar com o padrão de um Jesus utilitário que atende às minhas demandas. A gente precisa ter coragem para quebrar com o padrão de um culto espetáculo para poder agradar homens e mulheres. A gente precisa quebrar com o padrão de uma espiritualidade de consumo, onde Deus serve à minha vontade, Deus serve aos meus desígnios, Deus serve aos meus propósitos. A gente precisa ter coragem de voltar para o Evangelho simples e dizer assim: eu creio que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Dizer: eu creio que o Evangelho de Jesus é o poder de Deus que muda a história. Eu creio que o Evangelho de Deus é o poder de Deus que muda a minha família, que muda a minha casa, que transforma a minha cidade. Nós servimos a Deus e pregamos o Evangelho, não porque isso garante o nosso sustento, não porque isso nos promove, mas porque essa é a vontade de Deus para nós hoje. Porque esse é o chamado de Deus para nós hoje. O Evangelho não é plataforma de visibilidade para nós, mas é lugar de morrer a carne e viver a vontade de Deus. É lugar de dizer: venha o teu reino, Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Deus está esperando, meu irmão, minha irmã, que você, seja qual for a tua idade, resolva ir além do que a tua geração foi. Resolva ir além do que a tua geração está indo. Não tem idade para isso. Caleb, aos 40 anos, aos 45 anos, ele diz: eu creio que Deus é poderoso para nos dar a terra. 40 anos depois, quando Josué assume a liderança, ele diz assim: ei, Josué, lembra que Moisés me disse que me daria a terra? Eu estou crendo. E eu ainda tenho o mesmo vigor de 40 anos atrás. Eu ainda tenho a mesma disposição de 40 anos atrás. Eu não perdi o foco, eu não perdi a visão, eu não perdi o sonho, eu continuo sonhando. A gente só se aposenta no céu, irmão. Fala para o teu irmão, você só vai se aposentar no céu. Fala para ele. Só quando Jesus chamar. Só quando Jesus chamar. E eu desconfio que lá no céu não vai ter aposentadoria. Eu desconfio que lá no céu o trabalho vai ser mais intenso ainda, né? Eu desconfio que lá no céu a gente vai ficar louvando. Não vai ser um trabalho penoso, mas a gente vai celebrar a vida de Deus lá no céu. Amém, irmãos? E você acha que eu vou ficar dormindo lá no céu? A gente vai encontrar com os santos. Nós vamos encontrar e vamos celebrar os feitos do Senhor. Amém? Quantos vão celebrar no céu aqui? Quantos vão celebrar no céu? Nós vamos celebrar os feitos do Senhor lá no céu. Mas para celebrar os feitos do Senhor no céu, eu preciso me envolver com os feitos de Deus na terra. Eu preciso estar envolvido na agenda de Deus. Eu preciso crer que o Evangelho me destaca da minha geração. O Evangelho me destaca do meu tempo. Tem um pastor que tem vivido uma experiência muito interessante nos nossos dias. Eu posso dizer o nome dele, né? O Ed René Kivitz.
né? E ele tem o ministério dele, mas ele viveu uma experiência que me contaram que é muito interessante, que ele se tornou um palestrante importante, não é? E ele foi convidado para dar palestras, para fazer consultoria. E, segundo o que me disseram, eu não sei se é fato, se é dessa forma que eu estou contando, mas esse moço recusou a entrar por essa carreira, porque ele disse assim, o que você está me oferecendo é tentador demais e pode me tirar do meu foco. Pode me tirar do meu foco. Alguém estava oferecendo a ele uma grande quantia de dinheiro para poder dar uma palestra, 2 palestras por semana, e ele diz, isso aí pode me atrair do meu chamado principal. Muito obrigado, segue em frente. Deus está chamando uma geração que se destaque, que assuma a verdade do Evangelho como verdade absoluta para a nossa vida. Ah, meus irmãos, se a nossa vida se resume a comprar e pagar, a trabalhar e pagar conta, nós somos muito infelizes nessa terra. Agora, se nós cremos em Jesus, nós sonhamos com o reino de Deus nessa terra. Nós sonhamos com a salvação da terra. Nós sonhamos que a vinda de Jesus à terra não foi em vão. Amém, irmãos? Quantos creem que não foi em vão? Quantos creem que não foi em vão? Não foi em vão. Deus amou o mundo inteiro para salvá-lo. Deus não está satisfeito que a sua família se perca. Quantos tem membros da sua família aqui que precisam de Jesus? Quantos tem membros da sua família que precisam de Jesus? Então, Jesus está interessado na salvação deles. Jesus está interessado que você viva uma vida familiar plena. E para isso você tem que ter coragem de quebrar o padrão dessa geração. Amém? Você precisa ter coragem para isso, e esse é o testemunho de Josué. A segunda coisa é que Josué tem coragem para viver como discípulo e não como ovelha perdida. O que é isso? Isso é algo que Deus tem colocado no meu coração esses dias. O nosso chamado é para viver como discípulos e não como ovelha perdida. Como é que a Bíblia descreve a ovelha perdida? Primeiro, a ovelha perdida é perdida. Ela está sem direção, ela está sem foco. A ovelha perdida precisa ser resgatada, precisa ser apanhada nos braços, ela precisa de atenção exclusiva e especial. A ovelha perdida é prioridade no reino de Deus. A Bíblia diz que por conta de uma ovelha perdida, Jesus deixa 99 no aprisco e vai atrás da ovelha perdida. Amém? Ela é prioridade absoluta, é por causa da ovelha perdida que a igreja existe. O problema é quando eu já fui resgatado, já fui apanhado no colo, eu já fui trazido para o aprisco e eu fico com um sentimento de ovelha perdida. Eu continuo esperando que o bom pastor vá me resgatar. Eu continuo esperando que o bom pastor me apanhe no colo. Eu continuo esperando que o bom pastor passe um unguento sobre as minhas feridas. Eu continuo esperando receber tratamento VIP. Enquanto, na verdade, o que se espera de mim agora é que eu me comporte como discípulo. Porque eu não sou mais ovelha perdida. Quantos já foram resgatados aqui? Quantos já foram resgatados? Então fala para o teu irmão assim, você não está mais perdido, graças a Deus. Fala para ele. Aleluia, você não está mais perdido. Você não está mais perdido, você já foi achado. Quantos já foram achados aqui? Dá para dar glória a Deus, dizer obrigado Jesus, porque o Senhor me achou. Então não dá mais para segurar e para ostentar sentimento de ovelha perdida. Está dentro do aprisco, protegido, cuidado, resgatado, dizendo, o meu bom pastor não me enxerga, o meu bom pastor não me vê, não me apanha nos braços. Está na hora de assumir a atitude de discípulo. E sabe como é que é a atitude de discípulo? Jesus fala assim, vinde após mim e eu farei de vocês pescadores de homens. Discípulo vai atrás do seu seguidor, discípulo vai atrás do seu discipulador, discípulo segue o mestre. É como Ruth, que diz para Noemi assim, não me instes que te deixe e pare e não te seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus.
Ruth estava liberada para viver uma nova vida, para construir uma nova vida. Noemi, que é a sogra, diz assim: minha filha, pela lei você tem direito de sonhar um sonho novo, de ir atrás de um novo marido. Mas Ruth se apegou a Noemi com amor. Ruth viu em Noemi uma fé viva, uma fé transformadora. E ela diz assim para Noemi: Noemi, não me tente convencer de te deixar. Porque aonde você for, eu vou também. Aonde você pousar, eu vou pousar também. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será meu Deus. Essa é a atitude de discípulo. Discípulo segue, discípulo acompanha, discípulo busca, discípulo tem interesse. É o que Josué faz ao longo de toda a sua vida. Quando Deus se revela a Moisés, e Moisés vê Deus face a face, quem está lá? Por trás da rocha, olhando tudo? Josué. Quando as tábuas da lei são entregues, quem está lá? Josué. Quando o fogo está descendo sobre a tenda, quando as coisas estão acontecendo, quem está perto? Josué. E o povo? Onde é que estava o povo? Cada um à porta da sua tenda, assistindo. E quando Moisés demora no monte, o que eles fazem? O Arão, arruma um bezerro de ouro aí, arruma um bezerro. A gente precisa de um ídolo para poder prestar o nosso culto, porque a gente é religioso e a gente não pode ficar. Moisés está demorando muito, nos ajude. A gente precisa ter coragem para romper com o paradigma de ovelha perdida. Eu já fui achado, eu já fui resgatado. Eu já fui curado, já fui salvo pelo poder de Jesus. Agora a minha atitude é de discípulo, porque eu não estou mais perdido. Eu achei o meu Senhor. Quantos podem cantar aquele belo hino, né, que diz: tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Ah, irmãos, nesse tempo o Senhor está esperando que eu e você, digamos como aquele moço: eu sei que eu era cego, mas agora eu vejo. Eu sei que eu estava perdido, mas eu fui achado. E eu não vivo mais como ovelha perdida, eu sou discípulo de Jesus. Aonde Ele manda eu vou, aonde Ele direciona eu vou. Não precisa ficar me paparicando, não. Me aponta Jesus que eu sigo. Amém, irmãos? Amém, querido? Ovelha perdida dentro do aprisco precisa de um outro tratamento. Ovelha perdida dentro do aprisco precisa de tratamento de choque. Para abrir o olho e perceber que o lobo já foi dominado, que o urso também já foi dominado, que ele está num lugar seguro e está na hora de dar passo de discípulo. Está na hora de se alimentar, está na hora de frutificar, está na hora de multiplicar. Amém, irmãos? Josué tem esse sentimento muito claro na vida dele. Josué é discípulo no meio de uma geração de perdidos. No meio de uma geração de perdidos, Josué resolve. E não tinha Renove, não tinha TDM, não tinha EDD, não tinha nada disso, não tinha nada disso. Mas aquele moço descobriu o que era viver como discípulo de Deus. Eu muitas vezes fui confrontado, não é? Muitas vezes por ovelhas dentro do aprisco que esperavam ter tratamento de ovelha perdida. Não é? Ao menos que você admita que está no aprisco, mas está por engano. Caiu ali por engano. E não reconhece Jesus como seu Senhor. Aí você precisa ser resgatado mesmo. Aí você precisa ser resgatado mesmo. É verdade. É verdade. É verdade. Mas, do contrário, se você já se encontrou com seu Senhor, o comportamento de ovelha perdida não combina mais com você.
Você precisa e eu preciso admitir o comportamento de discípulo de Jesus e crescer, porque discípulo de Jesus cresce. Amém, irmãos? Em terceiro lugar, coragem para assumir posição no reino de Deus. E aqui está um outro nível de coragem muito, 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 muito importante. Porque Moisés morre, e eu já falei sobre isso aqui. E eu queria substituir qualquer um, menos Moisés. Esse moço é o moço que Deus usa para escrever as tábuas da lei. Esse moço é o moço que Deus usa para libertar o povo da mão de Faraó. Esse cara é um fenômeno. É mais fácil substituir Saul. Não é verdade? Não é? Arrogante, altivo, negou a Deus. É mais fácil substituir o sacerdócio dos filhos de Levi, né? Eli, os filhos de Eli. É mais fácil substituir gente desse jeito. Mas substituir Moisés, meu pai. Manda outro, Senhor. Manda outro, porque esse cara é muito ligado. Esse cara ouve Deus de verdade. Esse cara tem experiência com Deus, tem intimidade com Deus, sabe o que quer. Se dispôs a morrer no deserto, a entrar na terra sozinho. Eu falava disso aqui hoje de manhã. E Deus vira para Josué e diz assim: meu servo Moisés é morto. Dispõe-te agora e lidera o meu povo à terra que eu prometi. A gente não ouve Josué titubear. A gente não que ele não tenha tido medo, porque não é à toa que Deus diz para ele tantas vezes: ser forte e corajoso. Ele devia estar tremendo, mas ele não recua. Ele devia estar muito frágil, mas ele não titubeia. Porque ele tinha testemunhado, ele era discípulo, lembra? Ele tinha testemunhado o que Deus tinha feito. Ele tinha testemunhado o que Deus tinha feito na vida de Moisés, e ele sabia da história de Moisés, sabia que Moisés não era essa coisa toda. Moisés era o cara que assassinou o egípcio. Moisés era o cara que fugiu. Moisés era o moço que precisou o sogro dele vir trazer a mulher dele de volta e dizer assim: aqui, ó, está aqui tua mulher e teus filhos. Moisés era o moço que mudou de posição quando esse sogro chega, quando o Jetro chega e diz assim: você vai matar, você vai morrer e vai matar o povo. Muda de estratégia. Josué viu na liderança de Moisés que Moisés era um moço sujeito ao trato de Deus, sujeito à direção de Deus, que se arrependia do mal, que voltava atrás, que mudava de posição, que estava disposto a viver as mudanças que Deus tinha. Então Josué sabe que se Deus estaria com ele do jeito que ele esteve com Moisés, ele podia tomar posição. E ele assume esse lugar, sem se sentir preparado para isso, sem se sentir pronto para isso, mas ele assume o lugar de líder do povo de Deus. Porque Deus diz assim para ele: ser forte e corajoso, porque eu estarei contigo. Sabe o que eu sinto, irmãos, nesses dias? Que Deus está querendo levantar homens e mulheres corajosas, que assumam o seu lugar no reino de Deus. Deus está querendo levantar uma geração que assuma o seu lugar no reino de Deus. Que lugar é esse? Esse lugar é um lugar de influência. É um lugar onde você exerce influência em nome de Deus. E há vários lugares onde você exerce influência. O primeiro lugar onde você exerce influência é a sua casa. Eu vi na igreja, durante muitos anos, a gente sustentar uma cultura de que, se eu criar meus filhos na igreja, levando ele para as atividades da igreja, naturalmente ele vai ser obediente a Deus. Eu não precisava ter uma agenda com ele dentro de casa. Bastava eu ter um testemunho moral e levá-lo para a igreja. Pronto, as coisas aconteciam naturalmente. Eu entendo que assumir posição no reino de Deus é quando eu me entendo discipulador dos meus filhos. Quando eu me entendo sacerdote da minha casa. Quando eu me entendo boca profética na minha casa.
quando eu me entendo líder da minha casa, e líder espiritual da minha casa. Quando eu percebo que a porta de trabalho que Deus me abriu, que o lugar onde eu moro é um lugar de exercer influência. É um lugar onde eu sou chamado a ser colocado acima, num lugar alto, para que a luz que há em mim brilhe e alcance outras pessoas. Que o lugar onde eu trabalho é um lugar de exercer influência. Há pouco tempo, um profissional que estabelece, que presta serviço para nós aqui, diante desse processo de readequação orçamentária que todos nós estamos vivendo, inclusive a igreja, não é? Porque a igreja é reflexo das nossas vidas. A vida financeira da igreja é reflexo da nossa própria vida. Então, a gente também está fazendo um trabalho de readequação orçamentária. E eu chamei um prestador de serviço para rever um contrato. E eu precisava de uma redução no preço do serviço prestado. E chamei aquele moço para rever o contrato, e ele sentou na minha sala, sentou na minha mesa, e disse assim: o senhor estava certo. Começamos a conversa assim, ele disse: o senhor estava certo. Eu disse: como assim? O senhor me falou que quando eu começasse a trabalhar aqui, que a minha realidade ia mudar, porque muita gente ia me procurar porque eu estava trabalhando aqui. E é verdade, pastor. Muitos clientes chegaram depois que eu comecei a prestar serviço para a igreja. E eu disse para ele: é porque Deus está contigo, você está servindo o povo de Deus, Deus está te abençoando. E ele disse: o que o senhor precisa? Eu falei: olha, eu não estou em condições de te pedir desconto, porque quando a gente negociou lá 1 ano atrás, eu já pedi tudo que era possível. Então não tem... E olha aqui, irmãos, negociar com o pastor Evander não é mole não, porque eu cresci no comércio. Então eu sei bem como é que funciona o jogo, né? Mas eu tinha noção que eu já tinha chegado ao limite dele, há 1 ano atrás. Então não tinha como pedir desconto. Eu falei: não, eu vou reduzir o serviço. Você reduz o serviço pela metade, para que eu invista a metade. Não é? E sabe o que aconteceu, irmãos? Aquele moço continua realizando o mesmo serviço pela metade do preço. Ele disse assim: nesse 1 ano, pastor, Deus me abençoou. Nesse 1 ano eu adquiri instrumentos novos, eu adquiri ferramentas novas, e eu posso fazer esse desconto para o senhor, porque eu quero continuar trabalhando para essa empresa. Você pode dar glória a Deus por isso? Então nós vamos começar um contrato agora esse mês de outubro. E eu vou pagar 50%, a igreja vai pagar 50% pelo serviço do preço que foi acordado há 1 ano atrás, porque aquele moço acreditou que está no nosso meio. Deus ainda vai trazer ele aqui para dentro, ele vai confessar Jesus aqui em nome de Jesus, né? Mas Deus o convenceu de que estar junto do povo de Deus era bom para a empresa dele. Deus está nos chamando, e isso não tem a ver com dinheiro, isso tem a ver com crer no propósito de Deus e exercer a influência que Deus me chamou para exercer. Deus está te chamando a assumir um lugar proativo, um lugar de influência, um lugar de gerar vida e transformação. Quando eu estava na sexta-feira, Deus me levou a ouvir um sermão que me inspirou a essa palavra aqui, do pastor Bill Hybels. Ele estava contando o início da igreja dele, há quase 40 anos atrás. Ele, no alto dos seus 22 anos, foi plantar uma igreja batista, não é? E ele foi procurar um advogado que o ajudasse com a papelada. Ele estava começando uma igreja do zero. E aquele advogado perguntou para ele: o que move o senhor? Qual é a visão do senhor para poder estar abrindo essa igreja? E ele disse assim: eu quero transformar vidas. Eu sinto que Deus está me chamando, me levantando, em outras palavras, para transformar vidas. E ele disse que o moço segurou no ombro dele, como um pai segura no ombro do filho, e disse assim: as pessoas não mudam. Os arrogantes continuam arrogantes. Os cri-cris continuam cri-cris, né? Os covardes continuam covardes, os mau caráter continuam covardes. Como quem diz: meu filho, vá arrumar uma outra motivação, porque essa que você está é furada. Ele tinha 22 anos de idade. 40 anos se passaram. E ele hoje é pastor de uma das maiores igrejas do mundo. A igreja de Willow Creek é hoje uma igreja para mais de 50 mil pessoas.
É uma igreja que faz uma diferença e ele escolheu, o ministério daquela igreja é abençoar os que moram até 30 minutos da igreja. Eles abriram um care center, que chama uma casa de cuidados, onde as pessoas vêm, os pobres podem vir, e ele disse, a gente tem que oferecer o melhor para essas pessoas, e as pessoas, ao invés de receber, como a gente costuma fazer aqui, não é? E em todo lugar no mundo, uma cesta básica pronta, os pobres chegam lá e montam a cesta deles. Os pobres chegam lá e escolhem as roupas que eles acham melhor dentro do varal. É como se fosse um supermercado, só que é tudo de graça. E a estrutura montada para atender os pobres é uma estrutura excelente. E milhares de pessoas têm se convertido a Jesus, sido batizados, porque aquele jovem de 22 anos escolheu fazer diferença e usar a sua influência para abençoar as pessoas. As coisas não acontecem da noite para o dia, irmãos. Não é de repente. Nós não estamos numa corrida de 100 metros. O que estamos vivendo aqui já é resultado de uma corrida longa. Nós estamos nesse ano celebrando 120 anos. Só estamos aqui porque outros antes de nós correram de maneira excelente. Mas correr como eles correram é mediocridade, porque nós já achamos aqui num lugar diferente do que eles acharam. Repetir o que se fez aqui ao longo dos 120 anos é ser medíocre. Porque você pode imaginar o que foi plantar uma igreja aqui há 120 anos atrás. Você pode imaginar um nível de resistência, de hostilidade, de perseguição que a igreja sofreu aqui. Nós somos hoje chamados a expandir a nossa influência e crer que Deus está nos chamando para uma obra excelente. Amém, irmãos? E é com isso tomar posição no reino de Deus. E aí eu vou terminar. Tem um texto de Paulo que diz assim: combati o bom combate, cumpri a carreira e guardei a fé. Não sei se é bem nessa ordem, né? Eu sempre me confundo na ordem. Mas é isso. Combati o bom combate, cumpri a carreira e guardei a fé. Sabe o que me chama a atenção na vida de Josué? Josué termina o que foi colocado na mão dele para fazer. Entendeu? Josué não fica no meio do caminho. Josué é corajoso até o fim. A Bíblia diz assim: nós não somos daqueles que retrocedem. Nós não somos daqueles que retrocedem. Nós vamos ser corajosos até o fim. Até o fim. Tem mais ou menos 18 anos que Deus colocou esse sermão no meu coração. Tem 18 anos que eu prego esse mesmo sermão de muitas maneiras. Mas eu vou continuar pregando, até que meus olhos vejam, o avivamento que Deus tem proposto para a igreja dele nessa terra. Eu creio que os meus filhos vão viver um outro tipo de igreja, vão viver uma igreja multiplicadora, vão viver numa terra, eu creio que tem esperança para o Brasil. E onde abunda o pecado, vai superabundar a graça de Deus. Eu creio que todo esse estado de corrupção que está estabelecido para nós não é problema. É problema sim, mas não é problema para o avanço da igreja. É uma grande oportunidade para o testemunho da igreja. Eu vou continuar pregando, vou continuar trabalhando, vou continuar crendo, porque eu sei que o meu Deus é fiel. E eu vou ser corajoso até o fim. E Deus está te chamando para ser corajoso e corajosa também. Até o fim. Até o fim, até o dia que o Senhor chamar o nosso nome e a gente cantar o hino da vitória lá no céu, porque lá no céu nós vamos celebrar os frutos do que Deus fez. Aqui nessa terra nós somos chamados para trabalhar, e trabalhar duro, porque o reino de Deus tem pressa. Amém, irmãos?